Felipe Luiz foi anunciado na tarde de hoje, oficialmente, por meio de uma coletiva de imprensa do Flamengo, como o técnico da equipe profissional. Fica aí um pouquinho na dúvida se ele vai ser somente o interino ou se ele vai ser o técnico definitivo mesmo. Porque coletiva de imprensa eu não lembro de ter visto o Flamengo fazer para um técnico interino. Mas não é qualquer técnico. A gente está falando do Felipe Luiz, um cara que dentro da instituição Flamengo conquistou 12 títulos. 10 como jogador e 2 como técnico do time sub-17 e agora, o mais recente, o Mundial com o time sub-20. Felipe, na entrevista dele, basicamente falou que ele tem como isso um desafio gigantesco. Ele não se sente amedrontado, mas ele sabe da responsabilidade que é treinar o Flamengo. Ele sabe que não é um momento tão fácil assim para pegar o Flamengo, até porque já nessa semana ele tem jogo decisivo contra o Corinthians, mas já está causando estresse para diversas pessoas. Inclusive o Neto falou que agora com o Felipe Luiz, Neto, sabidamente corintiano, falou que com o Felipe Luiz vai ficar mais difícil do Corinthians avançar. Porque antes, com o Tite, o Flamengo estava desarrumado, totalmente bagunçado, e que agora com o Felipe Luiz, o time vai ficar não somente mais vertical, mas melhor organizado, mais bem centrado, que vai trazer o Gabigol de volta. E foi interessante porque a primeira pergunta do Felipe Luiz com relação à coletiva foi basicamente como joga o time daqui para frente e se vai utilizar o Gabigol. E o Felipe falou, cara, eu gosto de ser vertical, na medida do possível, mas verticalidade ao máximo, e eu acho que isso ele aprendeu muito com o Jorge Jesus, o que foi aí uma boa escola com o Felipe Luiz. E com relação ao Gabigol, ele deixou claro que ele vai tentar resgatar aquele bom futebol do Gabigol. Até foi questionado, bom, mas o Gabigol tem aí 2 meses de Flamengo, não renovou o contrato, tá? Pode até ser que esteja de corpo mole. E ele falou, cara, não importa o prazo de contrato, importa é o que eu já vi esse cara produzir e o que eu sei que ele é capaz. E eu vou tentar resgatar, assim como eu vou tentar resgatar de todos os jogadores que perfazem o elenco do Flamengo, o melhor deles. Então, o Felipe, ele não mente. Ele fala abertamente quais são os objetivos dele, ele fala abertamente qual é a ideia de jogo dele, e ele pede não somente a lealdade que o Tite pediu na coletiva de imprensa, não. Ele pede o auxílio, até porque esse é o primeiro trabalho profissional do Felipe Luiz. E ele já pega o melhor elenco da América do Sul, América Latina, eu posso dizer, para dirigir. Então, ele pediu que a torcida apoiasse o time na arquibancada. Porque, como ele já foi jogador, ele sabe o peso disso e ele sabe que em diversos jogos a torcida do Flamengo já venceu a partida, dando aí moral para os jogadores. O que não deixa de ser verdade, é verdade. E ele pediu aí colaboração máxima de imprensa, diretoria, dos atletas, da torcida, para tentar fazer com que o Flamengo pelo menos seja campeão de alguma coisa esse ano. Não está errado também não, é verdade. Agora, nesse momento, a gente tem que se unir. O Tite sai muito criticado, sai pela porta dos fundos do Flamengo, querendo ou não. Eu, honestamente, tinha um pouco de receio sobre o que o Tite poderia criar no Flamengo. Ele, como um gestor de elenco, é ótimo, mas a rixa com o Gabigol poderia impactar, e impactou, inegavelmente impactou, e pesou demais. E, gente, o estilo de jogo do Tite é diferente. Ele é um tanto quanto mais reativo do que propositor de jogadas. Isso era nítido, o time do Flamengo não tinha criatividade nenhuma. E quando ele fazia o gol, ele gostava de parar 2 ônibus na frente da área do Flamengo e fechar a casinha para manter o resultado de 1-0 e levar os 3 pontos para casa. O que ele fez diversas vezes. Inclusive, foi isso que fez com que o Flamengo avançasse contra o Bolívar. Foi isso que fez com que o Flamengo progredisse na Copa do Brasil. Mas não foi o bastante para mantê-lo vivo na Libertadores e provavelmente não foi o bastante para fazer com que o Flamengo fosse campeão do Brasileirão. É muito difícil ser campeão do Brasileiro hoje, na atual situação que está. Com relação à Copa do Brasil, eu não posso falar porque o confronto nem foi iniciado ainda, mas o Corinthians está embalado. O Felipe chega bem e, com relação ao Gabigol, é muito importante lembrar que o Felipe Luiz ele é muito bem quisto por todo o elenco do Flamengo. Inclusive, quando o próprio Felipe Luiz se despediu dos gramados, né? Eu não lembro se foi nesse mesmo jogo que o Gabigol foi consagrado camisa 10 do Flamengo. Posso estar aqui fazendo uma confusão. Mas na despedida do Felipe Luiz, se tem uma coisa que eu lembro, isso aí é claro, é nítido, é que o Gabigol estava, não estava só emocionado, ele estava chorando, literalmente chorando, à beira do gramado, com a aposentadoria do colega de equipe, Felipe Luiz, à época lateral esquerdo do Flamengo. Então, assim, eu acho que o Felipe vai tentar resgatar o Gabigol e é o momento oportuno, porque o Carlinhos deve ser punido, o Gabigol tá aí como o único centroavante possível, o Pedro tá lesionado e o Felipe tem até o final do ano, onde o Pedro não vai estar no Flamengo,
E ele tem competições importantíssimas para vencer. Ele deve aí utilizar o melhor time do Flamengo possível dentro da visão dele. Espero que ele use os melhores jogadores, inclusive os reforços. E outra coisa que pesa muito, que o próprio Felipe falou na coletiva, é que esse elenco do Flamengo, que aí está hoje, basicamente ele jogou com todos esses atletas. Somente 4 ou 5 vieram como novos jogadores. Então, por conta disso, ele já conhece o peso da torcida, ele conhece o Maracanã, ele já é parte do Flamengo e ele conhece o elenco do Mengão. Então, por conta disso, vai ser mais fácil, talvez seja mais fácil, em tese é mais fácil, para que ele coordene esses jogadores, mas não tem como prometer título nenhum. Bom, esse é o vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha com os teus amigos, aciona o sininho da notificação e nos vemos no próximo vídeo. Fui!